Fala pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai começar um projeto que basicamente é uma criação de uma landing page para o meu site de formação. E a gente vai criar essa landing page exclusivamente com HTML, CSS e JavaScript. Então vocês vão me acompanhar aqui no meu processo de criação e ao longo dele eu vou falando algumas dicas, alguns processos. E o intuito é que vocês tenham algum projeto como referência para poder fazer alguma prática. Então, usar esse vídeo para também vocês fazer aí na casa de vocês o código junto comigo, tá certo? Então, esse modelo aqui eu fiz um esboço aqui no Figma, tá certo? Basicamente, nesse projeto a gente vai ter um header, vai ter uma aba Quem Somos, vai ter uma aba Nossos Cursos, que no caso será cursos, e um footer. Vai ser um projeto bem simples, basicamente com essas 4 seções, e a gente vai estar aprendendo isso nesse vídeo, tá certo? Aqui das primeiras coisas que a gente tem que começar a ver, quando a gente vai criar qualquer projeto, a gente tem que, eu gosto sempre do Figma, porque a gente tem como fazer, até alguma ideia, ter algum esboço, e dar uma base melhor para o nosso processo de criação. E aqui eu já defini as imagens que eu vou estar utilizando no projeto, serão essas mesmas imagens. E também já defini uma paleta de cor, que basicamente são essas 4 cores principais aqui, tá certo? Aqui eu vou deixar de dica para vocês, esse site aqui, certo? Esse Colors, para que vocês tenham como referência para pegar as paletas de cores. Foi daqui que eu tirei as paletas de cores desse projeto, tá certo? Geralmente eu vim aqui em Tools, Explore, e aí que você pode pode procurar e pode tentar achar uma paleta de cor que seja do seu agrado, mas que também seja mais relativo ao projeto que você está trabalhando, tá certo? Sempre dá uma pesquisada em sites como o Pinterest ou propriamente o FreePic também, ou até no próprio Google. Alguns sites que sejam relacionados à área que você está trabalhando, seja uma área de saúde, seja uma área de beleza, seja uma área de alimentação, e você vai observando padrões e você pode observar algumas certas cores que acabam se repetindo. E a partir disso você pode ver aqui, por exemplo, se você pegar aqui um padrão, sempre está aparecendo umas cores mais avermelhadas, então você vem aqui e pode estar procurando, selecionando paletas que tenham cores mais avermelhadas. E aqui você vai fazendo esse estudo, você acaba tendo também uma maior assertividade, queira ou não, na hora de estar criando a sua landing page, tá certo? Então esse é o site que eu gosto de estar utilizando para pegar a paleta de cores. Aqui, como site de banco de imagens gratuito, eu gosto de estar utilizando o Pexels. Ele tem bastante. Foi daqui que eu peguei todas aquelas 4 imagens. Então eu gosto de estar pegando. Ele tem muita imagem boa, certo? Então você sempre olha aqui e vê se essa imagem está disponível para uso gratuito, tá certo? Se ela tiver, geralmente a maioria estão, então você só verifica para ter certeza e aí você consegue baixar, certo? É bem fácil. Essas imagens que eu vou estar utilizando aqui no projeto, eu vou deixar também lá no repositório do GitHub, já as 4. E vou deixar também os links, se você quiser baixar diretamente aqui pelo Pexels, tá certo? Mas eu vou deixar lá no GitHub, eu vou deixar na descrição do vídeo o código do GitHub para você entrar lá e conseguir baixar antes de você começar o projeto, tá certo? E também no projeto outra coisa a ser definida são fontes e ícones. Eu gosto de trabalhar nos meus projetos com essas bibliotecas que são também gratuitas. Eu gosto também de trabalhar essas bibliotecas que são gratuitas para que você esteja trabalhando com ícones e eles são trabalhados como fontes propriamente. Então você consegue vir aqui, ela tem infinidade de ícones. Tem esse box ícones e tem outros também, mas eu gostei bastante desse aqui. Gostei da forma como os ícones deles são. Então vai ser esse aqui que eu vou estar utilizando no projeto, tá certo? Outra coisa interessante também a ser definida é o tipo de fonte que você vai estar utilizando, certo? Uma sugestão é que você esteja utilizando fontes do Google Fonts,
que você consegue importar no CSS e você não precisa baixar diretamente. Isso ajuda porque se você usar uma fonte da sua própria máquina e se a pessoa que for abrir seu site não tenha essa fonte, vai acabar dando uma divergência do que você acabou desenhando para que seu site seja feito. Então, eu gosto sempre de utilizar fontes aqui do Google Fontes, na qual eu posso escolher algum exemplo. Sempre eu gosto de trabalhar mais com a Open Sans, com a Roboto. E eu vou trabalhar nesse projeto com a Montserrat, tá certo? Eu até já escolhi aqui os tipos que eu vou estar utilizando, no caso a 100, 300, 600, 700 e 800. Então, após selecionar, você pode entrar aqui e pode estar escolhendo aqui embaixo, certo? Os tipos que você quer. Você vem aqui em Import e aí não precisa copiar esse style, copia só o que está interno aqui, tá? E aqui eu já vou começar a levar para o nosso projeto, tá certo? Eu tenho aqui o nosso projeto, eu já vou criar aqui style.css e já vou importar as minhas fontes aqui dentro, tá certo? Então aqui eu criei um projetozinho, já tenho o meu estilo, tem também as imagens, tá bom? Que eu mencionei. Eu vou deixar elas também lá no link do GitHub, deixar aqui na descrição conforme já mencionei. Então vamos começar, certo? Aqui já no CSS já importei as fontes que a gente vai estar utilizando, certo? Então aqui eu vou criar um arquivo chamado index.html. Aqui nesse caso eu não vou acabar separando os arquivos HTML em arquivos diferentes, eu vou fazer tudo dentro de um index só, tá certo? Mas aí se você preferir, você pode estar dividindo. Como o projeto é pequeno, eu vou optar por não dividir, até porque também fica mais fácil depois vocês conseguirem consultar lá no repositório e fica mais fácil de vocês se achar. Aqui no Visual Studio Code já tem uns facilitadores, a gente digita exclamação e aperta Enter e ele já vai gerar um pré-código aqui do HTML. Eu vou trocar aqui a língua, colocar português Brasil e aqui eu vou trocar por site formação front-end. Certo? Aqui é o título da nossa página e aqui eu já vou rodar. Esses aqui eu vou fechar, não vou precisar deles mais, já apresentei para vocês. Esse aqui é nosso site, o title já está pegando certinho e a gente não tem nada ainda para mostrar. Então aqui a gente também já vai aproveitar e importar o nosso CSS, tá bom? Vou pegar aqui um atalho, link, style CSS aqui, já vem por padrão, quando a gente utiliza esse facilitador do Visual Studio Code, no caso do Emmet, que é uma extensão, a gente por padrão já vem com esse nome style.css, por isso que eu deixei ele aqui. Então vamos lá começar o nosso projeto. De início, a gente vai fazer o nosso header, certo? Que é esse daqui. Aqui eu só vou fazer uma alteração, que possivelmente eu vou estar colocando um botão aqui embaixo também. Que eu não coloquei aqui no projeto no Figma, mas tudo ok. Vamos criar um header. Dentro do nosso header, a gente vai criar uma div. E dentro dessa div, a gente vai colocar uma tag imagem. Essa tag vai servir para que a gente possa colocar essa imagem de fundo aqui, tá certo? Aqui a gente já vai começar a utilizar um padrão de classes, tá certo? Então aqui eu vou estar sempre buscando trabalhar com a estilização por meio de classes, certo? E eu vou estar tentando trazer um padrão aqui mais parecido ou bebendo mais da filosofia do bem, tá certo? Então eu vou estar colocando aqui image.read, ok? Aqui na imagem a gente vai colocar no src o link, então a gente coloca ponto barra assets image e aqui a gente coloca header. Aqui eu sempre gosto de colocar no alt, mais a caráter de acessibilidade, eu sempre gosto de colocar de fato uma não coloco um negócio muito assim, uma descrição muito genérica. Eu sempre gosto de colocar uma descrição real assim, mais aproximada para de fato fazer valer o que o alt propõe, né? Então aqui vou fazer uma pequena descrição, no caso aqui uma tela do computador com códigos de programação. Vai ser basicamente o que eu vou colocar aqui.
tela de computador com códigos de programação, certo? Então aqui nós já temos a nossa imagem no Reader, certo? Falta fazer a estilização, mas já começou a aparecer alguma coisa aqui, certo? Vamos seguir aqui no nosso HTML e depois a gente parte para a estilização. Aqui a gente vai seguir, aqui eu vou só trocar, na verdade, deixar sempre a seção primeiro e depois o tipo de elemento que a gente está trabalhando. Então aqui eu vou utilizar já também para ensinar vocês da extensão do Emmet, que ela é um facilitador que já vem no Visual Studio Code, que basicamente você pode escrever o tipo da tag que você quer, e aí você já pode passar um ID, só passar o hashtag, e coloca aqui a ID que você quiser, um exemplo. Ou então, se você quiser trabalhar com classe, você coloca ponto, e aí coloca o nome da classe que você quer, que é o que eu vou fazer aqui. Então vai ser Reader Container, que é onde vai ficar os textos que a gente vai trabalhar, tá certo? Aqui ao dar Enter, ele já vai criar uma div com a classe Reader Container, certo? Vamos salvar aqui. Aqui dentro eu vou colocar um H1 e eu vou copiar aqui o texto para também não perder muito tempo. Vou copiar do meu código base que eu fiz. Bem-vindos à formação front-end. Aqui conforme está aqui na nossa landing page, certo? E vamos colocar também um H2. Desbravando o universo do desenvolvimento web, certo? E aqui eu vou colocar dentro do desenvolvimento web, eu vou utilizar a tag B para dar um destaque no desenvolvimento web, tá certo? Aqui no nosso site está aparecendo, tá certo? Aqui agora a gente vai começar a fazer a estilização para que a gente possa fazer a sobreposição do texto sobre a imagem, tá certo? E aí fique no modelo que a gente estava prevendo lá no Figma. Então vamos agora para a estilização. Uma coisa muito importante antes de começar é que a gente faça o seguinte: a gente até agora a gente importou a fonte, só que de fato a gente não usou. E outra coisa que a gente tem que fazer também, sempre quando for começar, é um negócio chamado de reset. O navegador por padrão, ele tem uma estilização na qual a gente tem que sobrescrever algumas coisinhas. A exemplo disso é o margem, que você pode observar aqui, que ele está com essa margem aqui, ó, na lateral e superior. Então a gente vem aqui e coloca esse asterisco, que significa que para todo o projeto, isso aqui que está aqui dentro vai servir, tá certo? Então a gente coloca margem 0, tá certo? Ó, aqui observe que já ficou sem esse espaçamento. E a gente também coloca padding 0, tá certo? Então basicamente todo mundo vai ficar colado. Aqui você pode observar também que o texto agora também colou aqui, ó, porque a gente tirou tanto o padding como o margem. E outra coisa também, a gente utiliza o Box Sizing Border Box, tá certo? Que ele serve para que, quando a gente está trabalhando com imagens, está trabalhando com divs, a gente vai, esse aqui vai ajudar a garantir que essas imagens não extrapolem o limite que ela tem. E também não só as imagens, mas os textos também, acabem não extrapolando muito o limite que eles têm da div, tá certo? E aqui, por padrão, como em todo o meu projeto eu vou utilizar essa mesma fonte, eu vou estar colocando aqui a fonte Monte Serra e como alternativa o sans, errei aqui, vírgula, sans serif, tá certo? Pronto, nesse momento, agora sim, o nosso código já está pegando as fontes que a gente escolheu lá no Google Fonts, tá certo? Então vamos lá agora continuar a nossa estilização. Agora, a gente vai começar a estilizar esses H1 e H2 para que fique sobreposto aqui em cima. Mas antes disso, eu quero fazer uma coisa. Eu quero pegar aqui nós temos a nossa paleta de cor, que são essas 4 fontes.
essas 4 cores e a gente vai trabalhar aqui no CSS para que fique mais fácil. A gente vai trabalhar com variáveis, tá certo? Então eu vou guardar já dentro de 4 variáveis essas cores que a gente vai estar utilizando. Vou guardar também os tamanhos padrão de fonte que a gente vai estar utilizando, tá certo? Então eu vou guardar aqui, a gente abre essa tag root, que aí ela vai possibilitar que a gente crie variáveis. A gente coloca traço, traço. No caso aqui eu vou colocar, vou chamar de laranja mesmo. Laranja. E aqui eu vou passar aquela cor. Copiar ela aqui. Eu vou passar o nosso laranja, tá certo? Que vai ser essa daqui. Coloca só o hashtag aqui na frente, porque a gente está utilizando a maneira de estilizar com o hexadecimal, tá certo? Pronto. E aqui, agora, pessoal, eu gostaria de fazer aqui uma correção. Eu até pausei aqui a gravação do vídeo, que começou a dar errado. Mas aqui eu acabei explicando errado na hora de vocês criarem as variáveis de vocês, tá certo? Que eu coloquei aqui dentro de aspas simples. Mas, na verdade, a gente tem que passar o valor da cor diretamente, tá certo? Então, faz essa correção, tá certo? Tira as aspas simples ou aspas duplas, não sei como vocês colocaram, mas deixa o valor da cor diretamente, que senão não vai funcionar, tá certo? Deu erro aqui no meu código, eu vim olhar o que era e percebi que era isso. Tá. Vou colocar também o nosso azul marinho, que é a nossa segunda cor. Vou abrir aqui aspas simples, colocar já o hashtag. E vou colocar aqui essa segunda cor, certo? Aqui eu vou colocar o branco. Branco padrão. E essa segunda cor, ela puxa mais para um cinza, então eu vou chamar ela assim de cinza, apesar de não ser tão escuro. Vou botar cinza claro, que aí fica mais tranquilo. Com hashtag, opa, só hashtag, pega essa cor aqui, 5S. É 5, é 5, é 5. Pronto. Aqui, em qualquer lugar que a gente chamar essas cores, a gente vai estar conseguindo pegar esses valores que estão aqui dentro, tá certo? Então a gente não precisa passar, quando a gente for utilizar, propriamente o FCA311. A gente passa, traço, traço, laranja, utilizando o var, assim. E aí a gente passa aqui dentro, laranja, por exemplo. Certo? E ó, já ficou laranja. Então agora, feito isso, a gente vai já ter alguns valores também que a gente pode guardar. Eu vou colocar aqui o fonte, fonte title, vai ser o tamanho das fontes dos títulos. Eu vou colocar aqui 2 em, qualquer coisa depois a gente altera. Fonte texto, eu vou colocar 1 em, certo? E a fonte subtítulo, eu vou colocar 1.5. 5 em, tá certo? Então agora aqui a gente já tem um padrão para cores e um padrão para nome, porque aqui a gente vai manter esse padrão em todo o projeto e quando a gente precisar a gente só altera esses caras, tá certo? Que aí já vai alterar no projeto inteiro. E aí facilita, porque, por exemplo, vamos dizer que esse laranja aqui a gente vai estar utilizando em vários outros elementos e a gente, beleza, vou precisar trocar. Você teria que procurar todos os lugares que usa esse laranja e trocar em cada um deles. Fazendo assim, ficar muito mais fácil, tá certo? Vou até criar aqui uma marcação, só para deixar também registrado variáveis CSS. Que facilita bastante. Pronto, voltamos aqui ao nosso HTML. A gente vai chamar aqui esse cara de título e esse outro de subtítulo. Certo? E aqui a gente já vai criar aqui dentro também uma estilização para todo mundo que tiver a classe título. Vai ter um font size var fonte
deixar o mesmo padrão aqui, todos eles em português, que aí fica mais fácil, porque senão não fica misturado. Título. E a color eu vou deixar como a azul marinho. Aqui no caso eu vou deixar como azul marinho. Isso, azul marinho. Que vai ser o nosso padrão, certo? Pode observar aqui que no nosso projeto do Figma, o azul marinho é o nosso padrão. Aqui, no caso do Reader, ele é uma exceção. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente pode ter duas abordagens. A primeira, eu vou até mostrar aqui vai ficar com esse azul marinho. A primeira abordagem que a gente pode estar utilizando é o seguinte. A gente pode vir aqui e colocar aqui logo abaixo título, no caso, perdão, header, ponto título. E aqui a gente vai, pode vir colocar aqui color white. Que aí ele vai, aqui por eu estar utilizando uma tag e uma classe, então ele acaba tendo uma especificidade e um peso maior. Então ele vai tomar como parâmetro esse daqui, tá certo? Isso aqui é a mesma coisa que eu posso fazer, por exemplo, para o subtítulo. Aqui eu vou pegar a mesma coisa também. E vou colocar só subtítulo, que é esse daqui. Subtítulo aqui e aqui vai ser fonte subtítulo. E o tamanho permanece o mesmo, tá certo? Aqui eu só alterei a ordem, deixa eu voltar aqui para cima que aí fica já corretinho. Pronto, feito isso, agora nós temos o nosso título e o subtítulo na cor branca, tá certo? O subtítulo aqui, eu só vou também diminuir o tamanho da fonte dele. Aqui, fonte subtítulo ficou 1,5, eu achei que ficou ainda grande. Vou botar 1,3 para dar uma diminuída. Pronto, ficou melhor. Acho melhor assim. Qualquer coisa a gente altera. E agora vamos propriamente fazer a estilização do nosso header. Aqui eu já vou começar a separar, tá certo? Eu vou tentar deixar tudo que for global aqui nesse arquivo CSS global e vou separar os meus arquivos CSS de uma maneira que não fique muito grande os arquivos e é interessante sempre a gente separar e também a gente não se atrapalha na hora de trabalhar com as estilizações e também na hora de dar manutenção no nosso código. Então eu vou criar aqui uma pasta chamada CSS, vou mover esse cara, perdão, movendo para o canto errado, mover o cara para cá, o arquivo CSS, aqui eu vou precisar fazer uma alteração, ./css style css, porque agora ele está dentro de uma pasta, tá certo? De um diretório. E aqui eu vou criar um chamado header.css. E já vou importar ele aqui também. Link CSS. Eu vou colocar aqui o ./css header.css. Aqui precisamos falar de uma coisa importante. A ordem que os arquivos são colocados, ela importa, tá certo? Então, ele vai importar primeiro esse e segundo o header. Se aqui no header tiver alguma coisa que sobrescreva o que está aqui no style, o que vai ser levado em consideração vai ser o header, que foi importado por último, tá certo? Então, sempre procura colocar numa ordem que você não vai ter perigo de sobrescrever nada sem querer, para poder garantir que não vai, pelo menos minimizar a possibilidade de acontecer algum tipo de erro, tá certo? Aqui no header, a gente vai fazer o seguinte. De início, vamos colocar o tamanho, vamos definir o tamanho do nosso header, que vai ser uma largura de 100% do tamanho da minha tela. E então, quando a gente quer falar assim, 100% do tamanho da tela, a gente pode utilizar esse VW, que é View Width, ou seja, tamanho da janela. E aqui o height, a mesma coisa, posso usar 100VH, que é View Height, ou seja, o tamanho de visualização, o tamanho da tela, o tamanho da janela, tá certo? Vamos colocar um overflow hidden
e um position relative. Pronto. Para que serve esse overflow hidden? Esse overflow hidden serve para o seguinte: a nossa imagem, se ela for maior do que a nossa tela, o que é que vai acontecer? A parte que está passando desse tamanho que eu defini, que é 100 da largura e 100 da altura da tela, ela vai ser cortada. Ela vai ficar escondida, tá certo? Então, a gente vê aqui, ó. Na verdade, não só a imagem, mas qualquer coisa que estiver passando desse tamanho, ele vai ser escondido. Note que agora a gente não tem mais a barra de rolagem e a gente não consegue ver, inclusive, os textos que estavam aqui embaixo. Eu vou até comentar aqui para que a gente possa ver novamente. Ó. Aqui embaixo, tá vendo? Ó, os textos. A nossa imagem, observe que é bem maior do que o tamanho da nossa tela. Ó. Ela tem uma barra de rolagem. Só que quando a gente usa o Overflow Hidden, olha o que acontece. A imagem fica fixa e ela, ó, nós só vemos o que está na largura da nossa tela. Se a gente, inclusive, diminuir o zoom, a gente consegue ver mais coisas. E onde é que está o texto lá? Ó? O texto está aqui embaixo. Ele não saiu daí, ele está aí. Mas, no tamanho normal de tela, ele não aparece. Por quê? Porque não tem espaço suficiente para ele. Porque a gente quer, de fato, jogar ele para cima da imagem aqui. Então, é para isso que serve o Overflow Hidden, tá certo? Feito isso, agora a gente vai colocar o nosso texto para cima da nossa imagem, tá certo? Aqui o texto está dentro desse header container. Então a gente vai vir aqui, vai colocar a classe header container. A gente colocou aqui o position relativo, acabei esquecendo de explicar, porque é o seguinte, esse header container, que é onde tem um texto, a gente vai colocar ele na posição absoluta. Ou seja, vai ficar numa posição fixa de acordo com o que a gente disser e ele não vai seguir o fluxo padrão da página, o fluxo de rolagem padrão da página. Que aqui, como no HTML a gente tem a imagem e abaixo o texto, o fluxo padrão vai ficar a imagem e abaixo o texto. Por isso que o texto não está aparecendo, porque não tem mais espaço para ele. Então a gente vai quebrar esse fluxo e dizer que ele agora tem uma posição absoluta. Só que para a gente dizer que um elemento tem uma posição absoluta, o pai dele, que é o elemento que ele está inserido dentro, ele tem que estar numa posição relativa. Posição relativa nada mais é do que o fluxo normal, certo? O fluxo normal que vai ser a disposição dos elementos conforme está escrito aqui no HTML. Então tem que dizer que o pai, que é o header, está na posição relativa e o filho, que é o header container, que está dentro do header, vai ter uma posição absoluta. Dessa forma, o texto vai passar a aparecer em cima da imagem. Eu vou só fazer aqui uma alteração para dizer que ela vai ficar em um posicionamento a partir do top. O top é essa extremidade aqui, certo? No HTML, a gente conta o zero do grau, do grau não. O zero do eixo X é aqui, nesse ponto, e o zero do eixo Y também é aqui. Certo? Diferentemente do plano cartesiano, que seria, no caso, aqui embaixo, na web ele é invertido, ele começa aqui em cima, porque de fato aqui é onde começa a tela. Então o 00 é aqui. Então vou dizer que do top ele vai pegar 60% e do left ele vai pegar 10%, tá certo? Então aqui eu vou colocar top 60%, left 10%. Ajustar aqui minha cadeira. Foi. Pronto. Feito isso, vamos aqui para a tela. Ó, já apareceu o nosso querido texto. Certo? Só que note que não ficou tão legal, porque não dá para ver tão bem por conta das cores. Esse texto branco não está dando um contraste com a nossa imagem. Para resolver isso, a gente poderia mudar a cor do texto, mas não vai fazer tanta diferença assim. E o que a abordagem que a gente vai utilizar aqui é a seguinte: a gente vai colocar um background por cima dessa imagem e vai colocar numa cor preta com opacidade, que aí ele vai dar um efeito como se a imagem estivesse um pouco escura, certo? Com menos luminosidade. Então a gente vai vir aqui e vai pegar esse elemento aqui, ó, que é o elemento pi, que é o que está englobando a imagem, que é esse header, traço image. Então a gente vai pegar aqui, ó, header, traço img, e vai colocar o seguinte:
uma imagem de tamanho que vai usar os 100% disponível que eles têm, que no caso é o tamanho da largura da tela. A altura também vai usar 100% do que ela tem disponível. E vai ter um background color black. Beleza? Então aqui, ó. Salvou. Foi. Beleza? E aqui a gente vai fazer o seguinte também. A gente vai pegar agora esse background, ele tá, note aqui. O elemento pi, que é o div, ele tá no nível acima, então ele vai acabar ficando por baixo. Deixa eu até comentar aqui, para vocês verem melhor. A cor preta está por debaixo da imagem. Então a gente vai dar, na verdade, eu errei na hora que eu falei que dá opacidade na cor, mas na verdade a gente vai dar opacidade na imagem. Para que a imagem vá fazendo um efeito que a gente chama de multiplicação. Se eu não me engano é esse, depois eu vou confirmar e colocar aqui certinho. Mas é um efeito de multiply, que é chamado de multiplicação, no qual a imagem, por ter uma opacidade, ela vai acabar se mesclando com essa cor preta de fundo. E aí ela vai ficar com um efeito de pouca luminosidade. Tá certo? Então aqui, a gente vai pegar, vai colocar uma classe aqui que não tem ainda. A gente vai colocar reader traço image traço, vou botar aqui image. De fato agora esse carinha aqui é a imagem. Vamos vir aqui e vamos colocar reader traço image. Beleza? E aqui sim a gente vai colocar. A imagem vai ter 100%. Aqui a gente tá estilizando diretamente a imagem, tá certo? Nesse momento aqui. Ela vai ter uma largura de 100% do que ela tem disponível, uma altura de 100% do que ela tem disponível, que no caso do header é toda a extensão da tela. E a gente vai utilizar esse Object Fit, que ele tem basicamente, ele tem todos esses valores aqui, mas os mais utilizados são o Contain, Cover e o Fill. A gente vai estar utilizando aqui o Cover, que faz com que a imagem ela se ajuste ao tamanho que ela tem disponível, tá certo? A gente vai usar aqui o Cover e a gente vai passar uma Opacity de 0.3, ou seja, 30%, tá certo? E aqui, note, ó, agora ficou com contraste e agora sim a gente vai conseguir ler o texto com maior facilidade, certo? Feito isso, a gente vai agora dar um espaçamento aqui nesse subtítulo. Ele está muito coladinho ali. Como é que ele está aqui? Está aqui título e subtítulo. Então a gente vai pegar essa classe header container. Header container. É o título mesmo. Título. Esqueci de botar o ponto porque é uma classe. E a gente vai colocar um margin bottom de 1 em. 1 em tá ótimo. Olha como ficou bem melhor. Beleza? Pronto. Aqui a gente basicamente terminou aqui do nosso modelo. A gente terminou o nosso header. Ele só ficou um pouco mais de espaçamento lateral, mas tá ok. Achei legal assim. Que não fica também tão próximo aqui. Fica um pouco mais centralizado. Certo? A gente vai começar a fazer agora a nossa segunda sessão, que é essa sessão Quem Somos. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dividir esse vídeo possivelmente em 2 ou 3 partes. Eu vou ver aqui conforme eu for gravando, para que também o vídeo não fique muito longo. Então esse eu vou parar por aqui, tá certo? E no próximo a gente volta fazendo aqui a sessão Quem Somos. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo e nos vemos no próximo vídeo.